Do topo dos Andes ao fundo do oceano, existem fenômenos que a ciência não é capaz de explicar. O Mar Báltico, norte da Europa, fustigado por ventos árticos durante metade do ano, é um dos mares mais frios e traiçoeiros da Terra. Abaixo da superfície agitada, estima-se que haja 100 mil naufrágios. O território de caça perfeito para os especialistas em resgates suecos da OceanX. Nós somos caçadores de tesouros. Nosso objetivo é achar ouro líquido. Liderada pelo mergulhador Peter Lindberg e o empreendedor Dennis Asberg, a especialidade da OceanX é recuperar vinhos e bebidas outrora destinadas ao czar da Rússia, mas que se perderam no Báltico. Fazer isso é sempre uma aventura. E nós sabemos que pode dar muito dinheiro. Mas em junho de 2011, ao procurar naufrágios no leito oceânico, eles veem algo inesperado no sonar do navio. O que é isso? Pois é, o que foi que nós encontramos lá embaixo? O que é aquilo? As imagens de sonar mostram o que parece ser um objeto discoide coberto com desenhos intrincados. Era um elemento de forma tão estranha. Eu nunca tinha visto aquilo antes. O disco é enorme, com quase 60 metros de diâmetro, quase a envergadura de um Boeing 747. Para mim, o mais estranho era a profundidade de 90 metros e era um objeto grande no meio do Mar Báltico. Ele não devia estar lá. Peter e Dennis querem examiná-lo de perto. Mas após 9 dias no mar, o combustível e os suprimentos estão acabando. Era muito estranho, mas estávamos tão cansados e exaustos que fomos embora. De volta à terra firme, eles estudam as imagens do sonar. O objeto tem quase o dobro do tamanho de um campo de futebol. E é diferente de qualquer naufrágio que a OceanX já tenha visto. O objeto tem quase 3 mil metros quadrados. Então, não pode ser parte de um avião, um submarino ou um navio. Ele é grande demais. Confusos, eles decidem fazer aquilo que os caçadores de tesouros jamais devem fazer: compartilhar sua descoberta com o mundo. Nós decidimos levar a público porque nós não sabemos o que encontramos e precisamos de ajuda. A imagem de sonar logo captura a imaginação dos jornalistas. Sea surveyors say they found what can only be described as the wreckage of a crashed spaceship. Some enthusiasts have been comparing the shape to the Millennium Falcon, a spacecraft from the Star Wars series. Mais ansiosos do que nunca para identificar o objeto misterioso, a OceanX lança uma segunda expedição. Muita gente tem sugerido que pode ser algum tipo de nave extraterrestre. Eu não sei dizer. Eu acho que é algo artificial e pode ter sido feito há dezenas de milhares de anos. Por quem, eu não sei. Muitos artefatos estranhos e surpreendentes já foram descobertos nos oceanos do mundo. Nos anos 50, o famoso explorador marinho Jacques Cousteau encontra um trem a vapor da Segunda Guerra Mundial inteiro. E em 2002, na costa da Índia, mergulhadores encontram parte dos 7 templos do Mahabalipuram, um complexo antigo que os arqueólogos acreditam ter afundado no mar após um tsunami 800 anos atrás. A OceanX teria encontrado um templo ou uma cidade perdida no fundo do Báltico? Peter Campbell é um arqueólogo marinho da Universidade de Southampton, na Inglaterra. Com base na imagem de sonar, é possível que seja algum tipo de estrutura. Pode ser uma cidade perdida. Cidades podem afundar lentamente ao longo do tempo devido à subsidência. Podem afundar devido a terremotos que causam tsunamis e liquefazem areia embaixo das cidades. Se fosse uma cidade perdida, eu esperaria ver ruas e as fundações de outros prédios. Mas é uma coisa única, então é pouco provável que seja uma cidade. Pode ser algum tipo de templo ou prédio religioso? Bom, essas coisas já foram encontradas. Mas não parece ter sido feito com os mesmos métodos construtivos de qualquer prédio conhecido. E outras evidências indicam que a descoberta da OceanX não deve ser um templo ou uma cidade submersa.
Nesse caso, temos que levar em conta a profundidade. Como foi encontrado a 90 metros, é pouco provável que seja algo relacionado a uma cidade ou a um templo, porque eles tendem a ser encontrados a menos de 20 metros. Provavelmente é algo que veio de cima e afundou. Com tantas relíquias esquecidas no fundo do mar, ninguém pode ter certeza do que a Ocean X encontrou. O professor de geologia, Dougal Jerram, questiona se eles realmente encontraram o objeto. Eu peguei aqui uma bela imagem da costa da Noruega. Ela mostra uma série de estruturas circulares com um tamanho equivalente. Elas são pockmarks criadas pelo gás que escapa do solo. As impressões circulares no leito marinho surgem quando o gás borbulhante empurra a areia ao redor. A minha primeira impressão olhando a anomalia é de que pode muito bem ser um pockmark. A anomalia pode não passar de uma cratera feita pelo gás que escapa do solo oceânico. Quando eu fiquei sabendo da teoria do pockmark, eu achei possível, já que parece uma cratera. Para descobrir o que a imagem definida realmente mostra, a Ocean X lança um ROV. Ele é equipado com câmeras de alta definição. Mas quando o submersível mergulha até o fundo, surge um problema. A visibilidade cai para apenas 1 metro. Ele foi chegando cada vez mais perto e, de repente, a superfície apareceu bem na nossa frente. Usando a visão limitada do ROV, eles começam a montar uma imagem do objeto, alguns centímetros de cada vez. A anomalia estava acima do solo. Parecia muito com um concreto. As imagens logo confirmam que não é um pockmark, nem uma cratera. Para mim, parece uma construção de algum tipo. O enorme disco de 60 metros de diâmetro tem 4 metros de espessura e parece estar apoiado em destroços de 5 a 9 metros acima do leito marinho. Agora que descemos até lá com um veículo, podemos ver os ângulos, as fendas e as paredes. É uma coisa que talvez seja artificial. Então ocorre um desastre. O ROV quebrou. Já era. As tentativas de conserto do ROV são em vão. E algo mais estranho acontece. Os sistemas eletrônicos do navio também entram em pane, um a um. O sistema de radar não está funcionando. Parecia que algo tinha afetado todo o equipamento eletrônico. Tudo parou de funcionar em cima da anomalia. Estaria o próprio objeto afetando o equipamento da Ocean X? Rochas vulcânicas ricas em ferro podem emitir um campo eletromagnético forte o bastante para prejudicar um equipamento sensível. Mas sem sonar nem submersível, a única forma de continuar a expedição é enviando um mergulhador para coletar amostras. Agora que conseguimos uma amostra que prova que o objeto que nós encontramos no Mar Báltico é metálico e ele foi produzido artificialmente. Os exploradores submarinos da Ocean X estão investigando um estranho e gigantesco disco encontrado a cerca de 90 metros de profundidade no fundo do Mar Báltico. Pode ser algum tipo de nave extraterrestre. Eu não sei dizer. Mas o equipamento eletrônico do navio falha antes do fim da investigação. Então, a Ocean X decide correr o risco de enviar um mergulhador para descobrir do que o objeto é feito. Com 20 anos de experiência, Stefan Hogborn conhece os perigos de um mergulho no Báltico melhor do que ninguém. Vamos mergulhar cerca de 3 vezes a profundidade normal do mergulho esportivo. Se alguma coisa não funcionar como deveria, é muito perigoso. Um cabo guiará Stefan até o objeto e ele inicia a descida de 15 minutos. Nós tentamos coletar amostras da área onde ele parecia ter sido moldado. O objeto parecia feito de cimento ou concreto. Era cinza. E quando eu tocava, ficava preto.
Stefan consegue extrair um pedaço da superfície. Mas a falta de visibilidade e o suprimento limitado de oxigênio o obrigam a emergir. Nós viemos aqui para obter respostas sobre o que é o objeto. Mas, depois desse mergulho, só temos mais perguntas. Eu não faço ideia do que ele é. Eu nunca vi nada parecido. E eu devo ter feito uns 6.000 mergulhos. O objeto parece ser feito de algum tipo de material vulcânico. Mas o vulcão mais próximo fica a centenas de quilômetros ao norte. Então, como ele pode ter ido parar no meio do Báltico? De acordo com o geólogo professor Svante Bjork, ele pode ter sido carregado por uma geleira gigante na última era glacial, que começou há cerca de 20 mil anos. O gelo é uma máquina poderosa, então o gelo pode transportar uma quantidade enorme de material e coletar tudo, das menores às maiores partículas. Quando a geleira derrete para formar o Mar Báltico, icebergs colossais se separam e flutuam para longe, alguns com enormes rochas vulcânicas em seu interior. Esta é uma rocha. Uma rocha gigante, eu diria, carregada por um iceberg, nos estágios mais antigos do Báltico. Ela tem 10 metros de comprimento, uns 8 de altura, o que dá 1.500 toneladas. O equivalente ao peso de 1.000 carros. Então, isso mostra o que esses icebergs podiam carregar. Seria o disco apenas um destroço vulcânico de forma estranha? A amostra coletada do objeto é analisada pelo Instituto Weizmann, em Israel. Os testes indicam que não se trata de uma rocha comum. Ela contém altas concentrações de titânio, manganês e ferro. Agora nós conseguimos uma amostra que prova que o objeto que nós encontramos no Mar Báltico é metálico. Ele tem tipos diferentes de metal e foi produzido artificialmente. São metais muito usados na fabricação de componentes de ponta para a indústria aeroespacial. Eu falei com cientistas. Eles me perguntaram se por acaso não era um naufrágio ou algum tipo de submarino. Mas é claro que não. Nós encontramos um objeto circular no Mar Báltico. Se o disco foi fabricado, quem o construiu e por quê? Quando o historiador naval, professor Andrew Lambert, estuda as imagens de sonar do objeto, ele bola uma teoria. A Oceanex pode ter encontrado uma relíquia secreta da Guerra Fria. A ideia de que a anomalia do Mar Báltico pode ser um sistema de detecção de submarinos ou até um sistema de armas é totalmente plausível. Os Estados Unidos distribuíram uma série de sonares submersos entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido, os SOSUS, que foi muito eficiente durante a Guerra Fria, detectando submarinos nucleares soviéticos que se deslocavam pelo Atlântico. Então, essas coisas existem. Um sistema de detecção de submarinos cuidadosamente instalado explicaria os problemas no equipamento da Oceanex. Mas um novo exame das imagens de sonar sugere uma explicação bem mais interessante. O objeto não parece ter sido colocado no leito oceânico, e sim ter caído nele. Temos algum tipo de rastro. Esse é o início do rastro. Temos o rastro e depois o objeto. E depois dele, não temos nada. O objeto é grande demais para ter sido arrastado por um navio ou submarino. O rastro de 1,5 km parece ter sido feito pelo próprio objeto. Além disso, a cerca de 200 metros do disco, há outra estrutura menor. Ela também é estranha. É um pouco menor, com uns 40 metros. E também tem um rastro. As imagens parecem mostrar que os objetos estavam em alta velocidade quando atingiram o leito oceânico. Os rastros começam no mesmo ponto, indicando que os objetos podiam estar juntos, mas foram separados pelo impacto. Esta evidência leva a Oceanex a uma conclusão espantosa. Então, na minha opinião, isso parece o local da queda de um OVNI. Em várias partes do mundo, Os exploradores submarinos da Oceanex estão investigando o que acreditam ser a queda de um OVNI a 90 metros da superfície no fundo do Mar Báltico.
Eles não são os únicos que suspeitam da presença de algo incomum nestas águas geladas. Claes Van, um jornalista do maior jornal matutino da Suécia, o respeitado Dagens Nyheter, passou os últimos 40 anos pesquisando relatos de OVNIs na região. Se voltarmos até a Guerra Fria, temos vários avistamentos ocorrendo na região do Báltico. É claro que a maioria destes avistamentos deve ter sido de aeronaves da OTAN e do Pacto de Varsóvia. Mas também temos muitos relatos em que nunca foi descoberto o que estava por trás daqueles avistamentos. Um dos relatos mais convincentes encontrados por Claes vem de um piloto de caça sueco que morreu no ano 2000. Det var ju en normal flygövning här låg över öster om mellan Öland och Gotland, vanliga flygövningar. Esta é a única gravação com o piloto da Força Aérea Sueca, Sven Hjalmarsson. Com 15 anos de experiência, o tenente Hjalmarsson é um piloto muito respeitado. Base aérea de Kalmar. Em junho de 1977, ele decola de sua base no sul da Suécia para um voo de treinamento comum sobre o Báltico. Ele recebeu um alerta do radar de solo, porque havia um objeto desconhecido vindo do leste em direção à Suécia. Hjalmarsson não fica surpreso quando recebe ordens para interromper o exercício e interceptar o objeto. Oftast i det här läget så var det ju ryssar eller någon sån här spårvagn som gick där ute. Em minutos, ele vê o objeto em sua tela de radar. Och sen när jag kom in så att min radar började så att säga innanför räckvidden på den, då fick jag ju lås på det här föremålet. Ele fica surpreso quando vê que o objeto está pairando sobre o Mar Báltico. Não pode ser outro caça. Àquela altura, tanto o radar de solo quanto Sven Hjalmarsson veem o objeto em dois radares diferentes. Não há dúvidas de que eles viram algo real. Isso me diz que ele encontrou o objeto 1000 metros acima do mar, pairando estacionário. Hjalmarsson acelera em sua direção. Ele está voando a 900 km por hora. E ainda o via claramente em seu radar. E ele o viu por 15, talvez 20 segundos. E de repente, o objeto começou a se deslocar para cima. Quando o objeto começa a subir, Hjalmarsson acelera novamente para tentar acompanhá-lo. Então ele acionou o afterburner e acelerou o Mach 2 ou 2 vezes a velocidade do som. E ele subiu com uma inclinação de 70 graus. Indo atrás do objeto, mas ficou para trás. Hjalmarsson ainda consegue ver o objeto em seu radar. Ele vasculha os céus freneticamente para tentar avistá-lo. Jag tittade så länge jag kunde för att se om man skulle se att det var inga... Normalt sett så blir det ju strimmor och sånt där på vissa höjder. A 10.000 metros, ele o perdeu. O objeto já estava a 40 quilômetros de distância, voando, segundo ele, na direção do espaço. Este relato da presença de OVNIs dá credibilidade à alegação da Oceanex de ter encontrado um deles no Mar Báltico. O objeto só foi visto no radar. Ninguém pode descrever sua aparência. Mas a poucos minutos de voo dali, pescadores poloneses avistam com seus próprios olhos outro OVNI pairando sobre o Báltico. Em 1982, o engenheiro Mirek Maciejewski e outros 5 tripulantes zarpam do porto de Ustka, na Polônia. Mirek está no comando. A maior parte dos tripulantes foi descansar quando ele avista algo no horizonte. Zauważyliśmy po prawej stronie zielone światło, co znaczyło, że jesteśmy na kursie mijania z jakimś jednostką, jakimś statkiem. Mas quando a luz se aproxima, Mirek logo percebe que não se trata de outro navio. Zatrzymałem jednostkę, zastopowałem silniki, obudziłem całą załogę. No i wszyscy widzieli właśnie to, co ja. No i przeżyliśmy wszyscy szok. Disco enorme circula o barco, para e flutua diretamente acima deles. Był to spodek
większy niż nasz kuter, gdzieś mniej więcej 30 metrów szeroki. Z załogą wewnątrz. Bezszelestny, bez szumu żadnego. A tripulação inteira fica paralisada, com um disco enorme pairando sobre seu barco. Myśmy cały czas obserwowali ten spodek. Nam się wydawało, że to było 10 minut. Okazało się później, że to było ponad 3 godziny. Ten spodek wzniósł się mniej więcej na wysokość 50 metrów nad nami i nagle poszedł z niesamowitą szybkością. Nie było jego absolutnie widać. Logo depois do encontro, Mirek desenha o que viu. Tak jak mniej więcej zapamiętałem, widziałem, to jest jakby pamiątka tego zdarzenia. O rascunho de Mirek é muito similar à interpretação artística do objeto encontrado pela Ocean X. Estas testemunhas oculares nos obrigam a considerar a hipótese de que a descoberta da Ocean X seja realmente um OVNI acidentado. A Ocean X volta para tentar descobrir mais, mas falhas no equipamento a impedem novamente. Nós tentamos de novo conseguir mais informações sobre o objeto, mas como já dissemos várias vezes, nós não temos os equipamentos próprios para isso. Só existe uma forma de saber se o objeto é um OVNI, com uma operação de perfuração para vermos o que há dentro dele. Mas isso depende da ajuda da Marinha Sueca, que se recusa a colaborar. A Ocean X não sabe se a Marinha lançou sua própria investigação, mas eles alegam que sempre que se aproximam do local são seguidos por navios militares. Até que a Marinha Sueca revele o que descobriu. O objeto no fundo do Mar Báltico continuará sendo um mistério.